Olá, permaneça abençoado. Nós vamos continuar o nosso módulo O Verbo e a Fé e vamos continuar a nossa matéria Realidades da Nova Criação. Essa é a nossa aula 3 e o título da nossa aula 3 é Alegre-se na tua herança. Alegre-se na herança. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Lembrando que a lei aqui é um senhorio que me obriga a fazer obras. Lei pode ser traduzido como obras, ou pode ser traduzido como o Senhor que me fustiga, que me castiga, que me obriga a realizar obras. Gálatas capítulo 4, versículo 5 diz assim: a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebessem a adoção de filhos. Redimir é resgatar através de um pagamento. Resgatar aqueles que estão debaixo da lei. Se eu viver debaixo da lei é uma coisa boa, por que Deus enviou Jesus com o propósito de me resgatar da lei? Se viver debaixo da lei, guardando o sábado, guardando os 10 mandamentos, obedecendo os 10 mandamentos, fazendo campanhas para ser abençoado, se isso é bom, se isso é o certo, a pergunta é: por que Deus quer nos resgatar dali então? Ele mandou Jesus para nos tirar. Ele pagou para nos tirar dali. Com qual propósito? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Queridos, se nós não sairmos de sob, de debaixo da lei, se nós não aceitarmos esse resgate de Cristo Jesus, se não aceitarmos que Ele nos perdoou, que Ele nos resgatou, perdoando os nossos pecados, nós ainda estamos debaixo da lei. E se estamos debaixo da lei, nós não recebemos essa posição de filhos. Não somos filhos de Deus. Nós precisamos receber isso, esse ato de Deus, esse ato de Jesus. Somente aqueles que são resgatados desse senhorio chamado lei é que são adotados, que se tornam filhos adotivos de Deus. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o que clama Abba, Pai. Deus está dizendo: eu paguei essa conta. Você não precisa mais servir à lei, ao seu desempenho. Queridos, a lei, ela está muito mais engedrada, ela está muito mais permeada, enraizada nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, muito mais do que a gente imagina. Olha como a lei me escraviza, olha como a lei te escraviza. Há uma luta terrível, porque ao mesmo tempo que nós servimos a Deus, nós também servimos a um outro senhorio chamado lei. Quer ver como a lei tem sido muitas vezes o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas? Um exemplo disso é o julgamento. Quando você julga alguém, você assume a posição de juiz. E um juiz só é juiz porque ele tem a lei para julgar. E quando você julga alguém, quando você opina na vida de alguém, você assume esse papel de juiz. Isso significa que você está servindo a lei. E eu uso a lei porque eu quero punir alguém, ou porque eu quero que essa pessoa seja punida. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 7, diz assim: assim você já não é mais escravo, mas você é filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro.
Agora, a pergunta é, vale a pena ficar julgando as pessoas e perder a herança que Deus me deu, que Deus te deu? Um dos maiores erros de um líder, de um pastor, é impor alguma situação a alguém. Mandar na vida de alguém. Chegar e falar, você não pode fazer assim. Ou passar por cima de um conselho pastoral, de um conselho de líderes e dizer, vai ser assim, pronto, acabou. Você não só está exercendo um papel de juiz, mas também está criando leis. Só que você não tem essa autonomia, essa prerrogativa quando você está servindo uma comunidade. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Pelo pecado de Adão, a morte começou a reinar, mas se eu recebo a graça, a divina provisão da graça, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça dadas por Jesus, eu começo a reinar em vida. E aí a morte já não reina mais na minha vida. Eu reino e a morte não reina. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56, diz assim, ó, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso responsável aqui pelas filmagens, ele é um apicultor. Ele trabalha com abelhas, ele retira o mel das abelhas. E agora você já pensou se essas abelhas elas não tivessem o ferrão, o agulhão? Não seria muito mais fácil de lidar com as abelhas sem esse ferrão, sem esse agulhão? Ele não iria precisar daquele fato, daquela proteção toda, não é mesmo? A Bíblia fala que a morte não tem mais o aguilhão. Isto é, a morte não pode mais nos matar. Por quê? Porque o aguilhão da morte é o pecado. E o que nos leva a pecar é a lei. Se você sair de debaixo da lei, você não está mais à disposição do pecar. Pecar aqui o verbo, não o substantivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não está mais debaixo do pecar, do ato pecaminoso cometido por Adão e herdado por nós. Sendo assim, aonde está o aguilhão da morte? Por isso que a Bíblia diz que a morte é apenas uma sombra. A Bíblia diz, se eu passar pelo vale da sombra e da morte. Você imagina uma luz que bate em uma cobra e faz a sombra da cobra. Essa sombra, ela pode me picar? Ela pode te picar? Não, ela não pode, ela é só uma sombra. Por isso a Bíblia diz que a morte é apenas uma sombra. Nós que somos filhos de Deus, nós não morremos mais. Esse texto, a Bíblia está falando da morte eterna, perdição eterna, morrer, separar-se de Deus. Por isso que o cristão, ele não morre, o cristão, ele dorme. E aqui eu quero destacar o meu primeiro ponto, que é a obra do homem produziu a morte. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 19, diz assim, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas também pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Desobediência é rebelião, desobediência é rompimento. Adão se separou de Deus quando pecou. E todos nós que temos o sangue de Adão, nascemos separados de Deus, nascemos em pecado. Segundo esse texto, nós somos pecadores porque Adão pecou. Você
não é pecador porque você pecou. Você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores porque você e eu herdamos o pecado de Adão. E como é que por que nós herdamos isso? Porque isso contaminou o sangue de Adão. E quando contaminou Adão, contaminou o filho de Adão, e o neto, e o bisneto, até chegar em mim e em você. Nós nascemos em condenação, nascemos em pecados. Agora, a pergunta é, nós nos tornamos pecadores por causa de Adão. Como é que nós nos tornamos justos? Por causa da obra de Jesus, por causa da obediência de Jesus. A obediência de Jesus levou Jesus à morte. E ao ressuscitar ali naquele terceiro dia, porque a morte não pode deter alguém sem pecado, essa obediência, essa obra de Jesus é que me torna justo. Só que essa verdade, infelizmente, não tem sido ensinado. Muito pelo contrário. Ela tem sido deturpada pela religião evangélica, pela religião católica. A religião evangélica tem nos ensinado que os nossos atos de pecado é que nos tornam pecadores. Em contrapartida, todas as religiões nos ensinam que os nossos atos de retidão é que nos tornam justos. Todas as religiões do mundo, elas dizem assim: se você fizer atos corretos, você é justo diante de Deus. Só que isso não é verdade. Meu irmão, minha irmã, você pode jejuar até virar uma vara fina, assim, uma vara verde, como se diz. Isso não vai fazer de você uma pessoa aceitável aos olhos de Deus. Deus não vai te aceitar por causa disso. O texto diz pela obediência de um único homem. Quem é esse único homem? Jesus. É por causa da obediência de Jesus é que nós nos tornamos justos. Cristianismo não fala da minha obediência. Cristianismo não fala da sua obediência. Cristianismo fala da obediência de Jesus. E quando eu aceito essa obediência, é aí que eu me torno justo. Porque mesmo nós nascendo em pecado, mesmo tendo essa estrutura de pecado, Deus já nos considera, Deus já não nos considera mais como pecadores. Porque não faz sentido. Por que Deus envia o filho dele morre em meu lugar e agora Deus me considera como um pecador? Mas mesmo nós que nascemos em pecado, nascemos pecadores, por termos nascido em pecado, todo ser humano faz coisas corretas. Todo ser humano que é pecador, ele faz coisas corretas. Isso não importa qual a religião que a pessoa siga. Não importa se a pessoa é um ateu, se ele crê em Deus ou se ele não crê em Deus. Mas não muda o fato de que todos nós nascemos em pecados. Nascemos no pecado. Consequentemente, somos pecadores que fazemos algumas coisas corretas. E como pecadores, os nossos atos de bondade, os nossos atos de justiça, de retidão, eles não nos tornam em pessoas justas. Somos pecadores fazendo coisas justas, mas continuamos sendo pecadores. Os nossos atos de bondade não mudam o nosso status, o nosso estado. Então, como é que eu me torno justo, Tiago? O ato de Jesus na cruz é que me torna em pessoa justa. É que torna você em uma pessoa justa. Somente isso e mais nada. Nenhuma outra obra torna o homem justo. Somente a obra de Jesus. Não creia que os seus atos de bondade, seus atos de devoção, não creia que isso pode te tornar uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa boa. Se você falar da bondade de Jesus, do amor de Jesus, da morte de Jesus para uma pessoa e ela disser assim: olha, mas eu sou um bom homem, eu sou pai de família, eu cuido bem dos meus filhos,
eu nunca traí a minha esposa, eu vou da casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu pago todas as minhas contas certinho, eu não devo para ninguém, eu não passo calote em ninguém, eu não fico devendo para ninguém, eu não roubo, eu não furto nada de ninguém, eu não falo mal de ninguém. Por que é que você está dizendo que eu preciso de um Salvador? Se eu sou uma pessoa correta, por que que você está dizendo que eu preciso entregar a minha vida para Jesus? Se eu não faço mal a ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato. Você provavelmente já ouviu esse discurso em algum lugar, não ouviu? E aí você tem que dizer para a pessoa, mas os nossos atos de bondade, de retidão, isso não nos torna justos. Isso não nos dá o direito de viver a vida de salvo. A única obra aceitável por Deus para vivermos a vida de salvo é a obra de Jesus. Por isso que a nossa obra ela é única. Qual é a nossa obra? Crer e receber a obra de Jesus. Somente somos justos por aquilo que Jesus fez. Assim como nascemos pecadores por um só pecado, por um ato pecaminoso, que foi o ato de Adão, assim também nós nos tornamos retos e justos por causa de um único ato, o ato de Jesus. Isso provavelmente tira um peso nas tuas costas. Isso provavelmente está tirando toneladas das suas costas, não está? Porque você aprendeu na religião que você tinha que se esforçar. E muitas vezes você não consegue se esforçar e aí você se sente com aquele peso nas costas. E eu tô nessa aula tirando esse peso das suas costas. Mas eu sei exatamente o que é que passa no seu coração. Aquilo que por anos e anos e anos é pregado na religião evangélica. E o que é que se prega? É dado muito mais crédito àquilo que Adão fez, ao pecado de Adão, do que aquilo que Jesus fez na cruz. Nós damos mais valor ao que herdamos de Adão do que aquilo que nós recebemos como dádiva, como presente de Jesus. Aceitamos com facilidade que somos impuros, que somos pecadores, que herdamos o pecado de Adão, mas não aceitamos que somos puros, que somos justos por causa de Jesus. Não é verdade isso? Muitos pensam que é impossível se tornarem pessoas justas. Aceitam sim que são pecadores. Ah, Tiago, eu não vou me batizar porque eu ainda não estou pronto. Eu escuto muitas vezes líderes dizendo assim, não, eu não quero mais ser líder, ou eu não quero ser líder porque eu não estou pronto para liderar. Você está dizendo que você crê naquilo que Adão fez muito mais do que naquilo que Jesus fez. E por que que isso acontece? Porque nós tentamos viver uma vida reta, santa, justa, através das nossas obras. E nós não conseguimos. Você já tentou ter uma vida espiritual toda correta. Você já tentou ser um bom esposo. Você já tentou ser um bom filho, ser um bom pai. Você já tentou ser um bom funcionário, um bom patrão. E ao passar dos anos, ora você consegue por um período de tempo, você consegue fazer coisas boas, mas existe muitos períodos de tempo na nossa vida que nós fazemos coisas ruins e nós nos sentimos um lixo, nos sentimos pessoas inúteis, pecadoras. Ora você não consegue ser aquilo que você está tentando ser. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Nós não conseguimos, jamais conseguiremos, ninguém consegue, não é pelas obras. Alegria, paz, felicidade não se consegue fazendo coisas boas, mas somente crendo na obra de Cristo. E qual foi a obra de Cristo? Ele morreu no meu lugar, ele morreu nos substituindo, foi uma obra de substituição.
Se eu creio nisso, que eu tinha uma dívida e que Jesus pagou essa conta, ele pagou essa dívida, se eu creio nisso, eu sou livre. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19, o 18 começa dizendo assim, a herança anterior, a ordenança anterior, ela foi revogada. Por quê? Porque essa ordenança, a lei, ela era fraca e inútil. É o que diz lá em Hebreus capítulo 7, versículo 18. Que ordenança anterior? A lei, os 10 mandamentos. Ela foi revogada. Por quê? Porque a lei me pede obras. E as obras que a lei me pede e que eu intento fazer, aquelas que eu tento fazer, essas leis, essas obras, elas são fracas. E aos olhos de Deus, elas são inúteis. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 19, diz assim, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nós nos aproximamos de Deus. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Crendo e recebendo a obra de Jesus. Assim é que nós nos aproximamos. E aqui entra o meu segundo ponto, que é tipos de teologia. Nós temos muitos tipos de teologia, mas eu quero destacar algumas teologias que acontecem hoje dentro do Evangelho de Cristo, dentro do cristianismo. Existem teologias e eu quero destacar elas para que você possa enxergar na sua igreja, no seu ministério, você como pastor, você como líder. Então, nós temos alguns tipos de teologia. A primeira teologia que eu quero destacar é a teologia da lei, é a teologia das obras, aonde se prega que você tem que obedecer a Deus através dos 10 mandamentos. Pois a graça é suficiente apenas para a salvação, mas a vida cristã é pagando o preço, é calo do joelho. Eu já ouvi de pastores dizendo assim, a graça é graça, mas não é de graça. Então é a teologia da lei. A teologia em que se pega os mandamentos que Deus destinou para o povo hebreu, o povo de Israel, e eles querem cumprir nos dias de hoje. Essa é a teologia da lei. Se faz campanha, a pessoa acorda de madrugada, ela faz jejum, pensando que esses atos é que vão dar algum tipo de direito. As obras são feitas para que ela possa reivindicar alguma coisa de Deus, como se Deus estivesse devendo alguma coisa para ela. Existe também uma outra teologia, que é a teologia da hipergraça, onde se prega que a graça pela qual eu posso viver uma vida de qualquer jeito. Não há mais lei. Se não há mais lei, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser da minha vida, porque Jesus já me deu, já me perdoou de tudo aquilo que eu fiz e daquilo que eu vou fazer. Como a salvação é um dom gratuito de Deus, nenhuma ação que eu faça, ela pode acrescentar ou tirar a minha salvação. Ela pode me ajudar ou não. Eu posso viver uma vida dissoluta. Eu posso viver uma vida de qualquer jeito, como um mundano, como uma pessoa que não tem nenhum tipo de temor a Deus. E existe a teologia da graça de Cristo, onde Jesus é a graça é Jesus. Jesus é a justiça é Jesus. A graça e a justiça são Jesus. Somos salvos pela graça e vivemos aqui na terra como uma vida de salvos e não como uma vida de pecadores. Agora, não basta só esse convencimento. Isso precisa nos levar a um posicionamento. Eu preciso me posicionar que, assim como viver uma vida santa, reta, justa, não se consegue pelos meus próprios esforços, também não se consegue vivendo uma vida justa se eu viver uma vida dissoluta, se eu viver uma vida de libertinagem, se eu viver uma vida na prática do pecado. O temor a Deus
Ele é produzido em nós naturalmente quando vivemos de acordo com a palavra de Deus, sem achar que os meus atos de bondade é que me tornem uma pessoa justa. Mas por que que isso é tão difícil de aceitar na religião evangélica? Por que que isso é tão difícil? Porque a nossa educação, a nossa cultura é por desempenho. Nós procuramos uma promoção ou somos promovidos no trabalho, por quê? Por interesse. Nós trabalhamos porque queremos a promoção. Quem trabalha com vendas, por que que a pessoa busca as comissões, as vendas? Porque ele quer ganhar mais dinheiro. É por interesse, é uma relação de interesse. Por que que as pessoas estudam e passam de ano? Porque as pessoas querem conquistar algo a mais. É por performance. É por quanto essa pessoa se dedica. Isso é meritório. Eu tenho 2 filhas pequenas e eu muitas vezes digo para elas, olha, se vocês comerem o prato todo, papai vai dar um chocolate. Quem tem um filho um pouquinho mais velho diz assim, olha, se você passar de ano, você vai ganhar uma moto elétrica, uma bicicleta. É a nossa cultura, é a nossa educação. Só que quando a gente vem para Deus, a gente é ensinado que o nosso relacionamento com Deus é da mesma maneira. Aí a gente quer agradar a Deus pelas nossas obras, querendo manipular a Deus. A maioria dos pastores, pregadores dizem assim, se você cair em pecado, você vai perder a sua salvação. Com isso, eles estão dizendo que o ato de Adão é superior ao ato de Jesus. Só que isso não é verdade. Se você pecar, arrependa-te. É isso que a Bíblia diz. Você pecou, arrependa-te. Abandone a vida de pecado. Só que foi introduzido na religião católica e posteriormente pela religião evangélica, que se você confessar o seu pecado é que você é perdoado. Eu já ouvi uma frase que diz assim, pecado confessado é pecado perdoado. Queridos, isso não está na Bíblia, isso não existe na Bíblia. E eu sei exatamente o que você está pensando agora. Tiago, mas tem 2 textos. Um está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Lá no Tiago, no livro de Tiago, também lá no capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó, portanto, confesse os seus pecados uns para os outros e ore uns pelos outros. Só que eu quero dizer algo para você, esses textos, eles estão interpretados de maneira incorreta. Você sabia que esses textos eles não estão aplicados de maneira correta? Por quê? Porque a palavra ali, confessar, no grego, é homologeu, ou homologeu, que quer dizer concordar com, admitir algo. E a Bíblia diz que quando nós pecamos em 3 níveis. Nós pecamos contra nós pecamos contra o próximo e nós pecamos contra Deus. E você precisa admitir para você mesmo, ok, eu errei, eu pequei. Você precisa admitir para Deus, Deus, eu pequei, eu errei. E você precisa admitir para o próximo, ok, eu errei, eu pequei. E aí você precisa mudar a sua mente, você precisa arrepender. A palavra aqui é metanoia.